Olá, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o PowerPoint 2013 para vocês. Não vou falar de feature, não quero falar de novos recursos, de novidades. Nós já temos alguns materiais postados aí no MVA, nós temos materiais postados em blogs, no TechNet, na comunidade técnica em geral. Hoje eu quero falar realmente sobre a parte de design do PowerPoint 2013. Dentro, claro, das novidades que nós já conhecemos, dentro das novidades que eu já tenho passado para vocês, sobre as novas funcionalidades, mas hoje colocando a mão na massa, fazendo uma apresentação de PowerPoint, utilizando os recursos de design que a gente já conseguiu passar aí em outros videocasts, screencasts, webcasts também, e também em eventos presenciais. Nós sabemos que o PowerPoint ele dá diversas ferramentas para a gente fazer uma apresentação bem encorpada, uma apresentação mais profissional, com um aspecto, uma aparência mais bacana, algo diferente. É super bacana utilizar os modelos prontos, não só do PowerPoint, como de todas as aplicações Office, mas também é bacana você explorar todos os recursos e ir um pouquinho além. Você começar a trazer recursos mais avançados, você realmente explorar tudo aquilo que o PowerPoint pode te oferecer. E dentro dessa visão, eu tive uma solicitação de um amigo meu, o Jackson Maroto, e ele me perguntou como que eu faço para fazer esse tipo de apresentação aqui. Ó. Eu tenho uma apresentação em PPTX, eu criei diretamente no PowerPoint 2013. Eu vou habilitar a edição aqui porque eu baixei de um SkyDrive, e aí o PowerPoint vai ativar o recurso de segurança. Muito bem lembrado. Aqui em Design, na guia Design, no grupo de opções personalizar, eu tenho aqui no PowerPoint agora a possibilidade de trabalhar com o padrão 4x3 e widescreen 16:9. Essa apresentação aqui está em 4x3 para ser democrático, né? Nem todos possuem hoje um monitor widescreen, então fica mais bem visualizado aí a configuração de 4x3 e as gravações para esse tipo de resolução a gente grava aí em 1024 por 768, quando a gente vai fazer a gravação. Aqui no caso eu já estou gravando em full screen. E aí vocês vão conseguir ter uma visualização maior aí, porque a apresentação não é em full screen. Mas eu também consigo alterar isso se eu quiser, tá? Então essa é a minha apresentação. Você pode ver que tem os rascunhos aqui, ó. Isso aqui são os bastidores, né? Já começam a aparecer os bastidores já. O que é isso aqui? Vocês vão perguntar. Vocês vão entender já já por quê. Então, qual que foi a intenção dessa apresentação? Essa apresentação aqui eu utilizei no evento que nós fizemos, que foi o Productivity Online Day, onde nós tivemos aí nossos colegas de trabalho, os participantes deste evento, né? O Fernando Andreazzi, o Felipe Moreno, o Diogo Heringer, Sara Barbosa, tivemos também o ilustre Álvaro Rezende, participações especiais aí. Então foi um dia de conhecimento sobre a ferramenta Office 365, a solução Office 365, as ferramentas Office aí, e ferramentas como Yammer e assim por diante. Né? Conhecemos também o Surface, o Andreas apresentou para a gente o Surface. Falamos também sobre o Windows Azure, falamos sobre o Windows Intune. Então foi um dia bem repleto aí de cloud, de Power Cloud Microsoft. Só que hoje eu não quero falar de Cloud Power Microsoft, eu quero falar de PowerPoint 2013, eu quero falar de ferramentas de design, de realmente utilizar os recursos que o PowerPoint nos oferece. Explorar esses recursos ao máximo para ter uma apresentação bacana. Essa foi a apresentação que eu fiz nesse padrão que eu falei para vocês, 4x3, bacana. Como que eu fiz essa apresentação? Eu vou rodar aqui para vocês primeiro. Ela vai rodar aqui, claro, pegando aqui o lado que não está sendo preenchido porque ela está em 4x3. Mas vocês veem que ela reproduz exatamente não, ela traz a ideia da tela inicial, a tela Start do Windows 8. Eu tenho as Live Tiles, eu tenho aqui o menu iniciar. Essa foi a ideia que eu quis trazer para essa apresentação, uma vez que neste evento nós também falamos de Windows 8, né, sobre a integração com Office 365, Office e assim por diante. Então eu coloquei aqui a foto, claro, no padrão um pouco maior, porque é uma apresentação. Coloquei o estilo, né, do nome, o nome maior, o sobrenome menor, ou seja, eu trouxe todo o conceito de design para essa apresentação. O conceito de design do Windows 8, da tela inicial. As Live Tiles não são do mesmo tamanho, claro que não, a foto também não, a letra também não, mas eu procurei trazer o conceito da tela inicial. Então eu trouxe fontes, eu utilizei a fonte Sequoia Light, né, e o UI Light. Eu utilizei as Live Tiles o mais fielmente possível, não no tamanho, mas, por exemplo, na cor do elemento que eu estou trabalhando. E vocês podem ver que tem um trabalho aqui na borda, que tem um,
uma cor diferente, tipo um azul mais claro, isso dá uma noção de borda na Live Tile. Nós temos isso no Windows 8. Eu vou apertar o botão do Windows 8 aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Então aqui foi esse conceito que eu procurei trazer. Tá? Claro que eu tenho uma tela full screen aqui, uma tela HD widescreen, então vai mostrar muito mais coisas aqui à direita, como as aplicações. Como foi uma apresentação, então eu procurei pegar pelo menos uns 4 quadros aqui e esses aqui que começam nessa parte. Tá? Maximizei, trouxe isso aqui em live tiles bem maiores, tá? E para dar um espaço maior, já que o design, o palco, né, o stage era de 4 por 3, eu também aumentei aqui a foto, aumentei as fontes, né, e dei uma modificada. Eu vou voltar aqui, ó, e eu tenho esse resultado, tá? Eu vou clicar aqui para poder ativar até a transição. Ok, agora eu posso usar o teclado. Então, além desta semelhança com a tela inicial do Windows 8, eu também tenho aqui, ó, ao clicar com o mouse, a movimentação dos meus elementos, que também é, dão ideia ou parecem-se muito com a movimentação dos elementos das Live Tiles com o que eu tenho no Windows 8 hoje e com o que eu tenho nas Live Tiles nos blocos, né, do Windows Phone, onde eu tenho itens subindo e descendo suavemente e que param exatamente no centro da minha Live Tile para poder mostrar a sua informação. Ok? E vou mostrar para vocês como que a gente consegue esse efeito dentro do PowerPoint. Não tem efeito pronto para isso, mas a gente consegue fazer explorando os recursos avançados que o PowerPoint nos oferece, tá? Aqui eu vou apertar mais uma vez, tá? E aí, ó, eu tenho live tile subindo, tenho live tile eu tenho elemento descendo, ó, desceu a foto da Sara exatamente, encaixou exatamente no lugar, depois subiu a foto dela. Tudo isso sincronizado da forma com que eu quis configurar, tá? Tudo junto ou um após o outro ou exatamente um junto ao outro. Vocês sabem que vocês têm essas opções no PowerPoint, né? Quando fala de animação e de transição de slides. E aí eu tenho as outras transições aqui que também levam esse mesmo conceito, né? Eu vou rodar um pouquinho só essa apresentação para vocês terem uma ideia. Mas a ideia hoje aqui, neste videocast, é ensinar como fazer essa parte da capa, onde eu tenho esses movimentos. Aqui eu já tenho outro tipo de efeito, que é o efeito aparecer e flutuar, tá? E depois ir para a esquerda. A gente pode ver isso posteriormente. Se alguém quiser, pode me pedir. Lembrando, tá, que os meus contatos, eu vou passar o blog primeiro, que é mauriciocasemiro.com. Casemiro é CASSEMIRO.com. E lá você consegue acesso aos outros vídeos também, não só esse, mas outros vídeos do YouTube, onde você consegue ver coisas lá de Office 365, focado em PowerPoint, focado em OneNote, focado em Outlook, conforme a sua necessidade. Pode dar uma boa pesquisada lá e fique à vontade. E para quem quiser me solicitar alguma coisa, quer ver alguma coisa que não sabe fazer, enfim, alguma coisa de PowerPoint, de Outlook, qualquer coisa de Office 365, também fique à vontade. Meu e-mail é casemiro@outlook.com. Então vamos lá, eu vou dar um ESC aqui. E a gente vai iniciar aqui a trajetória para a gente construir essa capa de PowerPoint. Bom, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou abrir aqui o Photoshop. Photoshop é uma ferramenta que eu utilizo bastante, tá? Aí você fala, poxa, você vai começar falando que PowerPoint consegue fazer edições gráficas, edições de design avançadas, e você vai abrir o Photoshop, nem iniciou. Calma aí, eu vou explicar por quê. A maioria dos elementos que eu crio, que eu faço, são no Photoshop. Eu prefiro criar um elemento do zero com uma fonte original, prefiro fazer o elemento do que copiar ele de qualquer imagem pronta que tenha na internet. Primeiro, por direitos autorais. E segundo, porque criando um elemento do zero, ou pelo menos editando ele, fazendo ele ficar melhor, eu tenho aqui, fazendo ele se adequar, na verdade, à apresentação. Nesse caso, eu preciso aqui de elementos que tenham transparência e que sejam chapados, que tenham cor branca, né? Porque a Live Tile é assim, o conceito de design do Windows 8, do Windows Phone, da interface Metro UI é assim. Eu também consigo dar uma qualidade melhor para esse elemento. Eu consigo aumentar a resolução dele, né? Abrir assim um arquivo com uma quantidade maior de pixels, né? Ou de milímetros ou de centímetros e assim por diante. Eu consigo trabalhar melhor. Ele não vai ficar pixelado, não vai perder qualidade de imagem. Por esses dois motivos, tá? Então, e também para mostrar para vocês que não só de Photoshop vive o homem. Eu consigo trabalhar com PowerPoint e eu consigo trabalhar com o Paint.net. O Paint.net é uma evolução do Paint que vocês já conhecem, tá? Eu uso muito ele, inclusive para algumas atividades eu prefiro usar ele ou o Photoshop. Acreditem vocês,
tá? Ele tem recursos bastante avançados, tá? Foi construído aí com base no .NET Framework, é da Microsoft. Eu vou clicar aqui em sobre para vocês verem que ele foi construído por uma comunidade aí de pessoas com base no Python. Então vocês têm aqui, ó, tá vendo? Microsoft Developers Division. Então você tem aqui envolvimento da Microsoft nesse produto, embora não seja um produto Microsoft Corporation e seja um produto freeware e adquirido à parte aí. Aí já tem outras pessoas envolvidas, você tem outras empresas envolvidas aqui, né? Mas é muito bacana porque é uma comunidade de pessoas com conhecimento de tecnologia Microsoft que se reuniram para fazer esse produto, que é um produto muito bacana. Tá? Quando eu estou, por exemplo, com máquina sem Photoshop, na hora eu tenho que baixar o Paint, que já me dá aí uma tranquilidade muito grande para trabalhar com efeitos avançados. Tá? E é uma ferramenta gratuita, tá? Em português, já está bem madura, tá? E eu recomendo vocês utilizarem. Justamente para mostrar que algumas coisas eu consigo reproduzir fielmente, tanto no Photoshop quanto no Paint.net. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, vocês estão vendo aqui que eu tenho dois slides. Um slide, a única diferença é que as live tiles não existem ainda nele. E no outro slide, as live tiles existem, ou seja, o conteúdo das live tiles já está presente. Por que isso? Vamos tentar entender. O primeiro slide, eu vou aqui em animações e vou executar. Olha lá, no primeiro slide, eu tenho o movimento das live tiles que estão... Ah, agora já começou a aparecer aqui alguma coisa. Ó. Elas estão aqui em cima, no caso dessas duas, e as outras duas estão exatamente atrás deste live tile maior aqui com Office 365. Então, enquanto duas sobem, uma desce, sendo que a primeira sobe junto com a segunda e junto com a terceira que desce. A quarta, perdão, que desce. Então, nesse primeiro quadro aqui, eu vou rodar a animação. Mais uma vez, três tiles sobem ao mesmo tempo e outra desce aqui quando as três primeiras acabam de subir. Você vê que essa intercalação, ela só reforça a ideia realmente de um live tile. Porque se você ver aqui os live tiles, eles não são construídos para atualizar ao mesmo tempo. Você vê que esse do e-mail atualizou, então daqui a pouco o outro atualiza, o de foto de repente. Às vezes uma foto sobe, a outra desce. Então essa sensação de desordem é que dá esse efeito bacana, né? Não é bagunçado porque, tá vendo? Na verdade, eles subiram esses dois aqui, trocaram esses dois aqui, foto e aqui de viagem, esse app de viagem aqui, em ordens diferentes. Primeiro eles subiram junto, depois subiu separado, aí depois vem a foto, depois vem o nome do tile, do live tile e assim por diante. Então, essa alternância aqui já é marca registrada dos Live Tiles Microsoft. E a gente tenta reproduzir dessa forma. Tá? Então, quando vocês forem fazer, a minha dica é que não faça animações subindo todas ao mesmo tempo, na mesma direção. Tentem entre parênteses, né, entre aspas, desorganizar um pouco, ou seja, deixar diferente, né? Então, duas subindo, duas descendo, três ao mesmo tempo e outra mais atrasada ou depois. Dá para configurar tudo isso no PowerPoint. Mas a pergunta inicial é: por que você não fez isso em uma só? Porque é o seguinte, vamos começar a entender aqui que não é tão fácil assim. Primeiro, eu não quero assustá-los, mas se você vir aqui em página inicial e selecionar, tá vendo aqui no grupo de edições, onde eu tenho aqui, ó, selecionar e exibir o painel de seleção, vocês vão ver que tem vários elementos aqui. Vocês verão que tem vários elementos aqui. Então, tem elemento oculto e tem elemento que está sendo exibido. Primeira coisa que vocês vão ver, ó, que tem coisa que está fora do padrão. O que são essas duas caixas aqui, esses dois elementos aqui, que são dois quadrados? Não sei se é forma, não sei se é imagem. O que é esse quadrado sobrando aqui embaixo? Se eu diminuir a visualização aqui, vocês vão ver que tem um quadrado sobrando aqui embaixo. Tudo isso tem um significado. Claro, não era necessário estar aqui. Eu poderia muito bem ter excluído isso aqui e ter feito exatamente isso aqui com esse quadrado aqui para ele permanecer. Opa, já revelei alguma coisa ali. Pronto, vocês não iam nem perceber. Mas como isso aqui é bastidor, é background, é indiferente, não tem problema. É mais para explicar mesmo. Isso aqui ninguém viu no Productivity Online Day, tenho certeza. Que ninguém soube disso aqui e disso aqui. Vocês estão descobrindo hoje, olha só. Isso é que é bacana. Deixa eu ajustar aqui ao tamanho. Ok. Por quê? Primeiro, que eu quis reproduzir aqui exatamente a minha cor hexadecimal
do meu tema de Windows 8. Eu gosto de usar o tema de Windows 8 cinza, né? Às vezes eu uso azul, às vezes eu uso cinza. Eu acho esse cinza aqui bacana. Então, primeiro que eu quis pegar aqui o RGB, né? O vermelho, azul e verde, que são as cores aí, que é o formato de cor com que eu trabalho no PowerPoint, no Photoshop, qualquer outro editor de imagem, é fiel, né? Mais próximo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi usar a ferramenta de captura, que eu posso usar a ferramenta do Windows, né? Quando eu estiver lá no Windows 8, aqui na tela inicial do Windows 8, claro, ou eu posso utilizar a própria ferramenta de captura do próprio PowerPoint, se eu quiser trazer isso aqui para dentro do PowerPoint, tá? Ou eu também posso tirar uma print dessa tela aqui, sem problema nenhum. Não é algo muito complicado de se fazer. Colar isso aqui, vir aqui em formatar e em recortar, eu vou só diminuir para ter visão do que eu estou recortando, porque o desenho é grande. Opa, diminui demais. A renderização do Office 2013 é fantástica, né? Pego apenas a parte que eu quero, certo? Clico fora, pronto. Eu tenho aqui, é isso que eu fiz. Eu preciso saber com o que eu estou trabalhando. Eu preciso saber que cor com a qual eu estou trabalhando. Agora que o Photoshop tem o conta-gotas, fica mais fácil. Por quê? Aqui, ó, no Stage, em Design, vocês podem ver que em formatar plano de fundo, eu escolhi exatamente a cor do meu plano de fundo na época, que não era esse cinza mais escuro, era esse cinza mais claro aqui, tá? Isso aqui, ele me dá exatamente o RGB, pode ver, ó, 39, 39, 39 e o atual que eu estou hoje é 29, 29, 29. Tá? Se eu aplicar para o 29, 29, 29, todos os outros elementos que também fazem parte desse fundo aqui, que digamos que seja o fundo da minha tela inicial aqui, minha representação da tela inicial, vai ficar diferente. Eu tenho que mudar todos os outros elementos. Vocês podem ver que tem um segundo elemento aqui e um terceiro elemento aqui. Eu preciso mudar todos. E eu também tenho um elemento aqui, que vocês mal perceberam, mas ó, ele é necessário. E vou explicar já já por quê. Vou dar um retornar para voltar a minha cor anterior, que não era esse cinza aqui, era um cinza mais claro. E agora, eu vou excluir esse quadrado aqui, vocês já entenderam por que eu tenho essa paleta aqui, temporária. Sempre faço isso para chegar próximo às cores com as quais eu estou trabalhando. Tá? Segunda coisa, poxa, para que esse quadrado aqui? Se eu seleciono, eu sei que é esse retângulo 20. Eu vou mostrar por quê. Eu vou ocultá-lo aqui, ó, na seleção de elementos. Vocês vão ver, ó, que toda a minha estrutura aparece por trás. Então agora eu descobri que a foto da Sarah, ela não aparece do nada. Ela aparece, ela surge, na verdade, atrás desse elemento, que é um retângulo da mesma cor, do mesmo RGB, mesmo hexadecimal, cor hexadecimal, do meu plano de fundo. E ele precisa estar acima da foto da Sarah e acima também desses dois outros elementos aqui, que vão descer na minha primeira execução de animação. Eu estou falando o quê? Que ele precisa estar exatamente aqui. Se eu deixar, ele está debaixo da caixa de texto 7, né? Se eu trazer ele aqui para retângulo 20, já não vai funcionar. Ele tem que estar aqui embaixo. Porque depois vem a foto da Sarah, depois vem a imagem 19 e vem os outros que precisam estar por trás dele. Ok? Então, eu consigo organizar as camadas aqui. Esse é o mais importante. As camadas eu organizo aqui. Ou eu organizo aqui, arrastando e soltando os elementos na ordem que eu quero, ou eu também posso selecionar o elemento em questão e trabalhar com ele aqui na minha faixa de opções. Na guia formatar, vai se abrir aqui uma guia contextual chamada ferramentas de desenho, porque isso aqui é uma shape, não é uma imagem, isso aqui foi uma forma que eu criei, indo aqui em inserir formas, então é uma shape. Quando eu trabalho com shapes, com formas, eu selecionando esta forma, ele abre aqui a guia de ferramenta de desenho. Quando eu seleciono uma imagem, você pode ver que a guia já mudou, a guia contextual já mudou de cor e o nome dela é ferramentas de imagem, porque são elementos diferentes, tá? Então, eu vou aqui na minha guia formatar, subguia ou guia contextual ferramentas de desenho, grupo de opções organizar e eu tenho aqui algumas ferramentas para avançar camada, para recuar camada, ok? E para mostrar ou ocultar o painel de seleção rapidamente, sem a necessidade de ter que ir aonde eu fui primeiramente, em página inicial, grupo de opções edição, ferramenta selecionar e exibir painel de seleção. Ok? Eu consigo trabalhar dessa forma aqui.
Aqui já são outras coisas como, por exemplo, alinhamento, agrupamento, rotação e assim por diante. Mas esses dois elementos aqui vocês conseguem também trabalhar como eu consigo trabalhar aqui, trazendo e retornando aqui, né, avançando e retrocedendo nas camadas aqui, como se fossem realmente camadas do Photoshop. Para quem conhece o Photoshop aí, ok? Então vamos lá, para a gente não enrolar muito. Vocês podem ver que cada um aqui, ó, cada item aqui tem um nome. Então SP Icon. Por que eu coloco aqui? Porque é o seguinte, eu consigo me organizar de forma muito melhor quando eu tenho um nome de uma camada, quando eu tenho um nome de um elemento. O que eu estou falando? Vamos lá, vamos inserir um novo elemento aqui, como se fosse fazer parte desta apresentação. Vou pegar uma imagem, eu posso pegar essa imagem aqui, que eu tirei da internet. Ok. Tá. Você pode ver que ela veio com o nome da imagem original, imagem 32. Isso aqui não me diz muito, certo? É mais fácil eu colocar tiozinho aqui no nome, ou sei lá, senhor aqui no nome, né? Que eu vou saber de que se trata. Por quê? Se eu não estiver exibindo nada aqui, eu ainda sei. Vamos trazer para cá. Vamos pegar aqui uma parte, só uma parte da apresentação. Deixa eu ver se vai mais. Não, vai até aqui. Ainda que eu não esteja exibindo o elemento, porque o meu monitor é menor, porque está minimizado, porque tem uma janela na frente, eu olhando para cá, para a parte de seleção, nesse painel de seleção, eu consigo saber de que elemento gráfico se trata, sem precisar estar clicando ou visualizando o elemento. Eu sei que esse aqui, o SP Icon, trata-se deste aqui, ó, tá vendo que ele se auto-selecionou? É o ícone do SharePoint. Tá? Foto Maurício, óbvio que eu vou saber que quando eu selecionar aqui, a minha foto será selecionada e assim por diante. Então é muito mais fácil. Tá? Então eu vou colocar aqui tiozinho. Mais fácil, que eu sei que é a imagem do tiozinho que eu vou trabalhar com ela. Tá? Então, mesmo se eu não estiver olhando para o meu stage, para o meu palco, eu sei com que elemento eu estou trabalhando. Ok? Vamos tirar o tiozinho daqui. Beleza? Então aqui é mais para vocês se organizarem, tá? É bem importante vocês conseguirem aprenderem a trabalhar com essa estrutura de camadas que o PowerPoint oferece, ao invés de só trabalhar com elementos aqui. Até porque é muito mais fácil, por exemplo. Vamos lá. Essa foto aqui, ela na verdade, ela não pode estar aqui. Ela tem que estar na camada superior. Poxa, até eu descobrir que ela tem que estar na camada superior, eu teria que vir aqui em formatar, porque ela é uma imagem, tá? E aí eu tenho que vir aqui, ó, em avançar, avançar, avançar. Percebam que cada vez que eu clico em avançar, a minha camada foto, Maurício, que é a minha imagem, na verdade, ela vai pulando de camada. Ou seja, ela vai subindo, ela vai passando na frente de outros elementos. Tá? Então vamos lá, avançar, avançar, avançar. Opa, apareceu. Então vamos recuar um aqui. Olha lá, ela tem que ficar acima da camada do elemento retângulo 20. Que agora eu sei que é esse retângulo aqui. Ele, na verdade, é um falso fundo que serve para tampar outros elementos atrás que não podem aparecer nesse momento da minha animação. Ok? É muito mais fácil eu ter vindo aqui, ok? E ter trazido ele diretamente para cima do retângulo 20. Então, por isso que eu falo para vocês que é importante essa parte do PowerPoint. Muito mais fácil de trabalhar. Não é tão fácil de se acostumar para quem não está acostumado a trabalhar com camadas, né? Assim como no Photoshop, mas é muito bacana. Até para você esconder aqui a imagem, tá vendo? Isso aqui também é função de Photoshop. Quando você esconde, você consegue entender o que está atrás do elemento sem precisar excluir. Porque quando você exclui um elemento, é um risco de quando você for inserir novamente, você não inserir exatamente na posição que ele estava. Aí fica desajustado, pode ter qualquer quebra de alinhamento e assim por diante. O que eu estou dizendo? Exatamente isso aqui. Vou selecionar diretamente no Stage o meu elemento chamado retângulo 20, que é um fundo falso para minha apresentação. Se eu vier aqui, poxa, eu quero descobrir o que está atrás desse stage, dessa camada. O que eu vou fazer? Eu dou um delete, aí eu corro o risco de fazer alguma coisa entre uma coisa ou outra, ler um e-mail que chegou, eu, enfim, sair, socorrer alguém na minha vida física, né? Não na minha vida virtual. Alguma coisa acontecer. E aí, putz, saiu da minha área de transferência. E agora? Vou ter que novamente ir lá, inserir a mesma shape, pegar o RGB dela, tá? Então eu vou dar um retornar aqui, ou eu posso dar um Ctrl X. Ele também está na área de transferência. Se eu fizer alguma coisa com a área de transferência e ela não estiver configurada para armazenar os outros elementos, os anteriores, eu também corro o risco de perder o que eu estou fazendo. Tá? Então,
Estes olhos, né, como se fossem olhos aqui, justamente tem esse conceito. Você está visualizando a camada ou você está escondendo a camada, sem o perigo de perder o seu elemento. Ele continua presente na sua apresentação. É só para você visualizar o que está atrás daquilo que você quer ver, nas camadas inferiores. Tá? Então você visualiza o que está abaixo dessa camada com a qual você está trabalhando. Entendam o seguinte: cada elemento aqui, que pode ser uma imagem, como esta aqui, pode ser uma shape, uma forma, como esta aqui, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, tá? Cada elemento, isso aí é regra, tá? Isso aí é conceito de PowerPoint. Cada elemento ele é considerado como uma camada quando você começa a trabalhar com essa barra de seleção aqui. Tá? Então não importa se é uma forma, se é uma imagem, se é uma tabela, se é um gráfico. Tudo é camada quando você trabalha com esse conceito aqui. E te ajuda bastante, porque você consegue organizar, você consegue colocar os elementos na ordem correta, você consegue esconder, você consegue simular. Isso aqui é para simular, na verdade. Tá? Bacana. Eu vou clicar aqui para vocês entenderem como que essa apresentação foi construída. Tá? Aqui, ó. Primeiro aqui, ó, eu tenho uma caixa de texto muito simples, uma fonte escrita Maurício Casemiro, está alinhado à direita para poder ter esse efeito de que realmente está alinhado aqui referente à minha foto. Se eu for aqui para o Windows, ó lá, é realmente isso que eu tenho aqui no Windows 8, tá? E aí eu tenho o que mais aqui? Eu tenho fonte igual, que é a Sequoia Light, que é justamente utilizada aí nas interfaces desses produtos Microsoft, tá? Aqui também Sequoia Light 3.6, só que eu tenho aqui ó, já uma quebra de tamanho, onde eu tenho 18 embaixo e 32 em cima. Se eu for ver aqui, realmente eu tenho um nome maior e um sobrenome menor, tá? Já faz parte da interface. Eu tenho várias shapes aqui, tá vendo? A ferramenta de desenho é shape, tá? Tenho várias shapes, eu tenho imagens como essa aqui, tá? Shape novamente, e eu tenho atrás de tudo isso um fundo, tá? Um plano de fundo com a cor que eu estabeleci, com o RGB que eu estabeleci, que tem que ser o mesmo dos meus fundos falsos. Eu tenho dois fundos falsos aqui, que na verdade estão ocultando, estão simulando fundos falsos, planos de fundo. Então aqui conta-gota é exatamente essa cor que eu preciso, 393939, tá? O red, o green e o blue. Ok, eu vou fechar aqui o formatar plano de fundo, essa barra lateral que abre aqui que eu achei fantástico no PowerPoint 2013, não precisa mais ter janela na frente das coisas agora. Vou dar um S aqui para tirar a seleção dessa ferramenta conta-gotas. E vou voltar para a minha página inicial. Aqui eu coloquei propositalmente, na verdade não foi nem propositalmente, foi assim que eu deixei mesmo. Por que eu deixei assim? E vejam que eu estou pegando uma apresentação que eu já usei. Esse evento já aconteceu, já está gravado. Quem quiser acessar meu blog pode procurar aí, Productivity Online Day. Mas você pode ver que eu não tinha noção de que eu ia ensinar isso aqui. Eu fiz para apresentar mesmo. E aí o Jackson pediu para mim. E aí eu estou explicando hoje como que foi. Essa foi exatamente a mesma apresentação que eu utilizei. Mas por que você deixou? Se você podia ter feito isso aqui, justamente porque eu me despreocupei. Eu economizei tempo, na verdade. Tá? Porque isso aqui, na verdade, não tem importância quando eu estou exibindo em tela cheia. Ele vai exibir até esta linha aqui, que é o limite para o stage, para o palco. Você pode ver que tem elementos que estão fora, como esse aqui. Ó. Se eu aplicar aqui em formatar, cor, mudar isso aqui, aplicar uma corzinha, vocês vão ver que está passando. Não está cortando. Tem imagem para fora. Aqui também, ó, tem imagem para fora. Olha lá. Mas como não aparece na minha apresentação, então é indiferente. Eu posso deixar sobrando aqui. É tanto que tinha aqui duas paletas aqui em cima que eu também estava utilizando. Tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Ainda assim, eu gostaria de mostrar para vocês como que foi construído esse primeiro slide aqui. Tá? Então vamos lá, ocultar tudo. Primeiro de tudo eu tenho aqui o meu stage com o RGB que eu defini. 393939, eu acho que é esse. Bacana. Eu vou começar aqui a mostrar tudo que foi incluído nessa apresentação. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa foi o retângulo. Né? Eu criei um retângulo. Vocês podem ver que o retângulo ele tem uma cor. Ele está usando essa cor aqui. Tá? E aí eu tenho uma forma, um preenchimento e um contorno. Esse aqui é o contorno dele. Tá? Eu tenho um preenchimento dele também. Se eu for usar o conta-gotas, eu descubro qual que é o RGB. Olha lá. 91155-213, é um azul, ok? E aí eu fui incluindo elementos, como por exemplo, caixa de texto. Poxa, já incluí uma caixa de texto, Sara Barbosa ali, olha só, nada disso a apresentação estava mostrando.
Depois vem uma outra live tile, uma terceira. Percebam que eles sempre têm uma borda aqui, porque está reproduzindo a borda do Live Tile. Pode ver, vamos pegar essa da Netflix aqui, olha que bacana. Você tem a borda e você tem aqui, você tem o Live Tile, perdão, e você tem uma borda aqui ligeiramente mais clara. Todos os Live Tiles são assim. Então procurei observar bastante os Live Tiles originais para poder reproduzir aqui. Ok? Retângulo, quarto retângulo amarelo, da mesma forma. E aí eu consigo aqui, ó, trazer elementos da minha interface Metro para dentro da minha apresentação. Vejam que eles estão aqui em cima. Primeira coisa que eu trouxe foram os ícones que eu fui usar. Então, claro, eu preciso primeiro entender o tema do meu PowerPoint, do que vai ser falado. Então, aqui eu tenho temas, eu tenho imagens que fazem referência ao que eu falei. O evento foi de Productivity Online Day, então tinha que ter aí elementos de, claro, e-mail, servidores Microsoft, serviços de nuvem, serviços de produtividade, ferramentas de produtividade. Então tem um calendário com as engrenagens, eu tenho um OK aqui, tipo, passando uma ideia de que dá certo, é um produto legal, eu curti esse produto, estou falando dele porque eu curti, claro. Né? No outro aqui, ó, você pode ver na miniatura aqui à esquerda, quando eu estou com o mouse aqui, ó, uma nuvenzinha, né, falando de nuvem, porque esses produtos aqui são produtos de nuvem. Um item de compartilhamento, porque na verdade todo evento presencial gratuito que a gente dá é um compartilhamento de informações gratuito, é uma oportunidade de capacitação. E então eu tenho que trazer todos esses elementos para dentro do PowerPoint. Então, eu quero dizer com isso que eu preciso entender sobre o que eu vou falar para poder escolher os elementos certos. Esses Metro UIs aqui, eu trago para dentro do meu PowerPoint, pesquisando na internet, primeiramente, ou tirando de fontes que eu tenho. Eu já tenho um banco de imagens aqui, bem. Vou mostrar para vocês meu banco de imagens. Tem foto de tudo quanto é colega de trabalho, tem foto de logo. Então, tudo isso aqui eu vou criando e vou deixando. Tá, ó. Tem foto de outras apresentações, camiseta do Learning, fotos das empresas, das nossas consultorias que a gente já trabalhou e está trabalhando. Foto de Windows Phone, tá vendo? Isso aqui eu peguei da internet para ter uma base, pegar um live tile que o pessoal cria. Na internet você acha, claro, uma, uma diversidade muito rica de live tiles, tá? Só que o que eu tomo cuidado é o seguinte, toda vez que eu vou fazer qualquer material referente à interface Metro UI, eu tenho que transformar isso em um material PNG, em uma imagem PNG, ou seja, que tenha transparência no que não vai ser mostrado e que seja branco, branco chapado no que vai ser exibido. Um exemplo aqui, ó, BlackBerry. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Abrir isso aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Não está aparecendo nada, né, porque está branco. Mas se eu for abrir isso aqui no Python.net, eu vou adicionar a camada. Ó, tá vendo que aqui tá minha camada, né? Eu vou adicionar mais uma. Não, posso usar esse plano de fundo mesmo para pintar de preto só para vocês verem. Olha lá. Vou até cortar aqui. Olha lá. Vou diminuir um pouquinho. Ctrl menos aqui, né? Ó, se eu esconder isso aqui, tá vendo que isso aqui também tem o mesmo conceito, ó, de camadas? Escondi a camada, aqui já dá para ver até melhor. E exibi a camada, que é o plano de fundo preto, né? Para poder dar destaque no branco. Esse é o conceito do metro, né? Quer dizer, é um dos conceitos do metro. Então você pode ver que vocês podem ver que no meu banco de imagens eu tenho muitas imagens assim. Aqui nem tanto. Ó, mas eu tenho aqui, por exemplo, conforme eu for descendo, eu vou achando. Ó, isso aqui é a mesma coisa, só que do Outlook.com. Eu tenho aqui do Outlook, logos e assim por diante. Tá? Eu tenho outras pastas aqui que tem diversos outros ícones. Ó, aqui, eu tenho uma pasta de metro icons que eu uso muito. Aqui, por exemplo, deixa eu ver. Olha lá, eu tenho vários ícones que eu baixo. Isso aqui foi de um site que eu baixei, que já oferece pronto já. Mas vocês podem ver que ele tem um fundo colorido. E muitas vezes eu não vou usar esse fundo colorido. Nossa, escolhi justo da Apple para abrir. Vou te pegar esse do Photoshop aqui. Eu tenho que tirar isso aqui, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Ah, tá, isso aqui é bacana. Applications, ó, isso aqui tem bastante. E isso aqui é bacana porque esse pacote que eu baixei da internet aqui, ele está em alta resolução. Deixa eu pegar aqui a parte do Audacity. Olha lá, que legal. Não é uma resolução extrema, mas a gente consegue fazer muita coisa com isso aqui. Deixa eu pegar um bacana, um legal aqui. Calculadora, ó, tá vendo? Esse aqui é original, a calculadora é realmente como é exibido no Windows. Deixa eu até pegar aqui, ó, calculadora. E aí eles fazem algumas, ó, tá vendo? Isso aqui eles fizeram
né? Não existe, não é oficial esse aqui. Esse aqui é oficial, né? Chega perto, pelo menos muito parecido com o oficial, que é o Live Tile aqui ó lá, do calendário, né? Até porque essa interface é muito fácil de você conseguir deixar um logotipo. Esse aqui é do Camtasia, que é o produto que eu estou usando para gravar esse screencast para vocês. Então isso aqui, por exemplo, não existe. O Camtasia não tem nada metro. Mas o bacana do metro é que dá para transformar tudo em metro. Né? Eu costumo falar que eu metroizo as coisas, né? Vamos metroizar. É bacana. Ó, esse aqui é do CCleaner, que não existe, mas ficou muito legal. Então, assim, você tem uma infinidade de coisas que você consegue transformar em metro. Né? E bacana é que quanto mais simples é o logotipo, a imagem, o elemento, você consegue transformar. É, coisas muito rebuscadas, fotos, por exemplo, fica difícil de você transformar em metro. Mas ainda assim, se tiver paciência e um software bom, você consegue transformar. Eu vou pegar esse HTML5 aqui. Eu gosto muito desse HTML5 aqui. Ele está aqui, ó. Vamos lá, a resolução dele. 515 por 515, ele tem 16 kbs, certo? Eu vou trazer ele para o Photoshop para mostrar para vocês como que eu faço para incluir ele numa apresentação, transformar ele em 1 metro. Ele já está em metro, não vai ter muita dificuldade. Tá? Mas, aí você fala, poxa, Maurício vai passar para o Photoshop. Eu não tenho Photoshop. Calma, vocês vão conseguir fazer no Paint também. Só quero comparar aqui o que você faz com o Photoshop, você faz com Paint.net para poder trabalhar com esses elementos mais rebuscados no PowerPoint. Tá? Primeira coisa é que, poxa, eu quero incluir uma Live Tile aqui nessa apresentação e essa Live Tile tem que ser de HTML5, mas eu quero esse fundo amarelo. Eu não quero trazer esse original aqui da internet, que é esse fundo laranja aqui, esse RGB laranja. E qual que é o RGB? Vamos ver aqui. Ó, esse RGB aqui, ó, 241.101.41. Esse hexadecimal. A primeira coisa que eu vou fazer no Photoshop é excluir a minha camada, a minha camada não, excluir o meu fundo, meu plano de fundo, tá? Aí você tem que trabalhar com a tolerância aqui. Ó, se eu for trabalhar com uma tolerância 30, vou pegar uma tolerância bem grande aqui. 255 é o padrão. Tá vendo? Quanto maior o número da tolerância no Photoshop, menos detalhes ele vai pegar. Menos preciso o Photoshop vai ser. Então, eu vou colocar aqui uma tolerância de 1, vamos ver o que ele pega, que é o mínimo, né? Ó, em 1, se eu aumentar aqui, vocês vão ver que ele não vai pegar exatamente o que eu preciso. Ele ainda vai deixar muita coisa laranja aqui que eu não quero, como isso aqui que está entre o laranja e o outro laranja. Se eu for pegar aqui o conta-gotas, ele é um laranja bem, ó, tá vendo? Bem indo para o branco aqui, que é 247.169.137. Então percebam vocês que quando eu vou voltar para cá, quando eu aumento a tolerância, vamos colocar 5 aqui. Ó, ele já começa a ficar mais preciso. Esses pixels aqui, que são extremamente laranjas, ele já não vai pegar. Vamos aumentar para 10. Eu coloquei 1000 aqui sem querer. Ó, ele já começa aqui, ó, a ser bem mais preciso. Agora sim, ele está pegando alguma coisa ainda desse laranja mais claro, só que não pode pegar. Então eu vou aumentando aqui e vou observando. Ó, tá vendo? Praticamente ele pegou o que eu preciso, só que ele está pegando partes um pouco laranjas. Então eu vou aumentando. Se eu não me engano, estava 20, né? Ó, 20 não é suficiente, vamos colocar mais 10 aqui, 30. Agora sim parece que ele está entendendo o que eu preciso. Vamos diminuir isso aqui e ver como que isso vai se comportar. Deixar mais ou menos assim que dá para observar. Vou colocar 40 aqui. Ó, agora parece que ele está pegando realmente as partes brancas, exceto aqui, ó, nesses cantinhos aqui. Mas eu quero dizer para vocês que não tem importância aqui, por exemplo, ele pegar esse pixel que não é totalmente branco, esse que não é totalmente branco, porque a gente consegue trabalhar com algumas outras ferramentas que vai suprir essa necessidade. Até porque se a gente trabalhar com um número maior, cada número maior com que a gente trabalha, menos pixels ele pega. Então a gente perde mais definição de imagem. Vou fazer o seguinte, vamos trabalhar com 20, vamos dar um delete, ok? Olha lá. Se eu der um Ctrl D aqui, olha lá, parece que é perfeito, tá vendo? Mas, se eu for observar, ainda tem alguns tons de laranja sim, ó. Isso aqui não vai ter importância se você tiver com Photoshop aí. Eu vou excluir daqui de dentro também. Pronto, agora eu já tenho um desenho vazado aqui. Porque se eu vier aqui, por exemplo, na camada,
der dois cliques e vier aqui em estilos de camada e escolher aqui, ó, sobreposição de cor, ele vai sobrepor exatamente todos os pixels brancos e não brancos. E aí, claro, eu venho aqui e escolho o meu 255, 255, 255. Parece que eu estou falando de range de P aqui, né? Estou falando de submáscara. Calma que não é aula de infraestrutura, é de PowerPoint, né? É de design. Então eu vou dar um OK. Essa máscara que ele cria aqui no Photoshop, tá? Ele cria uma máscara aqui, um efeito. Você tem a visualização do efeito, se você quiser esconder, você pode esconder também. Agora você tem toda a certeza, você tem toda a certeza que todos os pixels estão brancos, com transparência ou não, tá vendo? Tem um pixel branco com transparência e sem transparência para dar essa sensação de suavidade nas bordas do meu desenho metroizado aqui. Como que eu sei que isso aqui realmente ficou bom, não está serrilhado, não está pixelado? Eu crio uma outra camada, passo essa camada para baixo, porque senão vai ficar acima e eu não vou conseguir enxergar o desenho vazado. Escolho uma cor escura, eu geralmente escolho preto, que me dá bastante visão do meu resultado final, e pinto. Olha lá, realmente agora ficou bem bacana. Ou seja, parece que eu tenho a mesma estrutura que eu tenho no desenho original, que é esse fundo aqui, né? Mas na verdade não, eu tenho duas camadas, lá onde eu tenho uma camada só preta e uma camada com o HTML5, né? Olha lá, tá vendo? Só que tudo branco porque eu usei essa máscara aqui. Isso aqui é importante, porque sempre que vocês forem trabalhar com um elemento de PowerPoint que tenha esse conceito de Metro UI, que tenha conceito de Live Tile, de Windows 8, de Windows Phone, e até de Windows Server, né, porque na verdade o Metro UI ele abrange muitos produtos Microsoft aí, e agora até a linha Office e servidores de produtividade como Exchange, Link Server e SharePoint Server, você tem que trabalhar com esse conceito aqui. Se você já não tem um produto pronto, você vai ter que construir, tá? Então, uma opção é fazer isso aqui, tá? Então, se eu esconder isso aqui, ó, e for salvar agora isso aqui, eu até prefiro fazer isso aqui, pessoal. Vou dar dicas pessoais aqui, ó. Economizar o máximo de espaço, porque eu não preciso de tudo isso aqui branco. Vai ficar uma imagem maior, branco não, transparente, vai ficar uma imagem maior, vai me levar mais pixels da imagem, enfim, não vai me servir muito. Então, eu pego o essencial, dou um recorte aqui com a ferramenta Crop, e aí eu salvo isso aqui. Vamos salvar isso aqui na área de trabalho mesmo, para eu não perder, senão não vou nem entender onde que eu salvei, eu tenho tanta imagem. Vamos chamar de HTML5. Tem que ser PNG, tá? Para ser transparência, senão ele salva no formato do Photoshop. HTML5 with transparência, que eu coloco, né? Com transparência. Já copio aqui, ó, para depois recuperar. Dou um save aqui. E agora eu vou no PowerPoint. Inserir essa imagem. Vou na pasta que eu salvei. Só dou um Ctrl V aqui com o nome da imagem para ele já pegar. Olha lá. .png, né? .png. E ó, que bacana. Ele me traz aqui, ó, uma resolução muito boa, tá vendo? Porque esse foi o trabalho que eu fiz no Photoshop. Todos esses ícones que vocês estão vendo aqui, virando daqui para frente, todos eles eu faço isso. Nenhum eu pego pronto, tá? Eu tenho que trabalhar. E aí eu vou trabalhar no tamanho agora. Vou chegar a um tamanho razoável aqui, justo, que fique bacana, fique bonito, que exponha legal o meu ícone e que fique proporcional aqui na minha apresentação. Vou usar as grades de alinhamento do PowerPoint para centralizar ao meio, horizontal e verticalmente, a outros elementos, enfim. É esse trabalho que eu realizo, tá? Poxa, bacana, agora eu quero aprender como se faz isso no Paint.net. Também é muito fácil, tá? Antes de falar como que eu faço no Paint.net, eu queria mostrar para vocês como que eu faço em um elemento que ainda não está metroizado. Que eu peguei um elemento que está metroizado, ok? Metroizado é um termo próprio, tá, pessoal? Vocês não vão achar isso no dicionário, não. Eu uso assim com tranquilidade, mas podem falar termo com Metro UI. Vamos lá, então. HTML5, logo, imagens. Eu procuro buscar a imagem com a maior qualidade possível, porque se precisar diminuir, eu diminuo depois, mas minha base tem que ser uma base com uma qualidade boa. Ó, esse aqui tem uma qualidade muito boa. Eu vou salvar essa imagem
na minha área de trabalho, já vou até copiar o nome dela. Ela está em JPEG, não está em transparência. Esse é o problema, porque eu tenho que metroizar isso aqui. Agora eu vou no Photoshop, vamos esquecer essa aqui, que essa aqui já veio de um metro já. Agora eu vou pegar uma imagem que não é metro e vou transformá-la em metro. Bacana, resolução bacana, vai me ajudar. Primeiro eu preciso aqui desbloquear a camada, senão não vai deixar trabalhar com essa imagem. Camada zero, pronto, agora eu já consigo, está desbloqueada a imagem. A primeira coisa que eu preciso é tirar os elementos que não vão me servir, como por exemplo o fundo branco. Ó, já tenho uma tolerância bacana. Se eu quiser verificar a tolerância, eu venho aqui para ver se ele não está pegando coisa de mais ou coisa de menos. Ó, não está. Ok? Tudo que for branco, eu excluo. A tolerância está legal, então eu vou ter uma exclusão muito bacana dessas camadas. Pronto, eu já tenho aqui um desenho com transparência. Olha só. Excluí o que é branco. No Photoshop é muito fácil. Por quê? Agora é só eu vir aqui na camada e utilizar sobreposição de cor e escolher. Opa, faltou coisa lá em cima, tá vendo? Não cancelar aqui. G comendo bola aqui, olha lá. Ctrl D para tirar a seleção. Dois cliques, escolho sobreposição de cor. 255, 255, 255. Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tenho no desenho. É isso mesmo. Não tem que fazer mais nenhuma nuance nem nada. HTML5. Bacana. E aí eu vou salvar como mais uma vez. PNG. Vou pegar aqui o mesmo nome desse aqui, só para a gente colocar dois aqui, ó. E fazer uma comparação. Pronto. Ctrl C. Vou salvar como PNG. Salvei. PowerPoint. Inserir. Imagens. Olha lá. Vou pegar o 2 aqui, que foi o que eu fiz agora. Eu metroizei algo que não era metroizado. E mais uma vez eu tenho uma imagem com uma qualidade muito boa, que eu transformei em metro. E vou utilizar aqui para as minhas apresentações. Olha que bacana. Ficou bem parecido também. Vamos colocar o outro lado a lado aqui para ver? Um que já era metro eu tirei o fundo. E um que não era metro e eu transformei. Eu consigo transformar qualquer coisa em metro, tá? Essa é uma das opções mais fáceis. Nossa, quase que eu não falo. Deixar mais ou menos o mesmo tamanho. Trazer os dois para cá. Ah, tem uma diferençazinha ali, né? Quem criou esse outro aqui criou meio fora do padrão esse HTML. Parece que o HTML desse aqui é maior, é menor. Mas enfim, aí já é do desenho, quem criou esse desenho original aí do site. Mas tá bem parecido. Legal. Uma outra forma, e a forma mais difícil de fazer, e aí eu vou pegar até uma outra opção aqui, que não me facilite fazer esse trabalho de. Ó, esse aqui, por exemplo, não me facilita fazer aquele trabalho lá, porque eu tenho que excluir mais elementos. Mas vamos pegar o danado aqui para ver como que a gente faz. Ctrl C para copiar o nome, salvou PNG já. Só que não adianta ser PNG porque tem elemento azul, tem fundo colorido, enfim, vai dar um trabalhão. Então eu vou em abrir, vou dar um Ctrl V no nome aqui para poder ele buscar na pasta correta. Se existir, ele busca. Aqui, ó, esse vai dar um trabalhão. A não ser que eu faça dê um truque aqui, né? Ó, esse já não abriu bloqueado, já está desbloqueado aqui no Photoshop. Eu corte aqui com crop. Olha lá. Vem aqui, trabalhe com a tolerância, mais uma vez exclua, papapá. Eu começo a fazer meu trabalho. Mas eu tenho outra forma de fazer. Vocês podem também querer escolher essa forma. Ela é bem mais trabalhosa, mas ela também é precisa, tá? Tem principalmente desenhos com níveis de dificuldade maiores. Esses desenhos aqui não tem nível de dificuldade, né, gente? Vamos combinar. Você tem aqui, ó, cores chapadas já. Tá praticamente no metro isso aqui, no metro UI. Mas tem desenho que você não vai conseguir utilizar esses recursos tão fáceis. Eu tenho que utilizar aqui a Pen Tool. Tá? Então eu vou aumentar aqui minha resolução no Alt botão do mouse aqui. E aí é trabalho de formiga, não adianta. Eu vou praticamente vetorizar isso aqui. Olha lá. Vou selecionando os pontos com cuidado para não ficar torto, enfim, para não sair fora de um padrão. Show. E eu vou fazer isso aqui com todas as meus limites aqui das imagens. Não vai ficar perfeito, né? Mas como a imagem é muito grande, a gente vai
diminuir essa imagem, porque ela vai ser um íconezinho, na verdade, na minha apresentação, tudo isso aqui não vai ser visualizado. O que que não vai ser visualizado? Isso aqui, ó, por exemplo, ó, não está reto aqui. Eu tenho que pegar o pixel exatamente igual aqui para ficar reto. Enfim, isso não vai ter muita importância, tá? Mas se quiser fazer um trabalho bem feito mesmo, você pode demorar o tempo que você quiser, tá? Eu vou só fazer isso aqui, eu vou fazer só com H aqui para a gente não demorar muito, né? Porque senão a gente vai ficar horas aqui. E vou fazer esse 5 aqui porque ele faz parte do desenho, da parte de imagem. Vou tentar fazer mais rápido aqui, não vai sair perfeito. Essa imagem aqui não tem curvas, então tá mão na roda, né? Tá uma sopa de letrinhas isso aqui. Imagens curvas, o negócio é mais embaixo. Ok, eu vou dar um Ctrl Enter aqui para a seleção ativar. E aí eu vou vir aqui em selecionar e inverter, para poder ele inverter a seleção e escolher o que está fora e não o que eu selecionei. Olha lá, vou usar só o H, para a gente não ter que tirar muito tempo. Ó, tá vendo? Eu também consegui o mesmo efeito usando a Pen Tool. Agora, mais uma vez, eu vou utilizar a sobreposição aqui de cor. Olha lá que bacana. Praticamente o mesmo efeito. Vou selecionar a crop aqui para economizar tamanho de imagem e tudo mais. Eu não preciso desses. Eu vou até fazer o seguinte: eu vou tirar esse H aqui. Só a logo mesmo. Aqui faz parte, né, da logo, mas eu vou descaracterizar aqui só para a gente não ficar com esse H aqui. Ficou estranho. Que eu quis economizar tempo. Legal. Vamos salvar aqui como a terceira opção. PNG na área de trabalho. Olha lá, eu peguei a PNG na HTML5, 2 e agora 3. Pronto. Posso fechar aqui. Posso ir aqui no PowerPoint. Inserir imagem, Ctrl V, inserir. Olha lá, mais uma vez eu tenho uma imagem com padrão legal, resolução legal. E vejam, são idênticas, né? Então são várias formas de trabalhar. Vamos para o Paint. Vocês já devem estar falando, poxa, mas está achando que eu tenho Photoshop? Está tirando, né? Não, vamos para o Paint. Vocês vão ver que dá para fazer tranquilo. Ok, Paint.net. Vamos lá agora pesquisar. Paint.net está ficando louco. Vou pesquisar HTML5 logo. Tá, vou pegar aqui. Ó, ele está pesquisando normal. Vou já pegar um tamanho grande. Vou pegar aquela lá de 1137. Tá? Pra gente trabalhar também, ser democrático, né? Trabalhar também com ela no. Ah, eu já tenho ela aqui baixada, né? Vamos só ver onde que ela tá aqui e já buscar no Paint. Paint.net. Ok? Vamos lá, abrir. Será que eu baixei ela aqui? Eu baixei ela aqui. Ah, tá aqui, ó. Ela é uma JPEG. Ok? Então eu tenho as mesmas ferramentas aqui. Tá? Então eu tenho aqui a tolerância que eu vou trabalhar lá. Fica até mais fácil, que ó, com o mouse eu já clico, não preciso ficar digitando. A gente trabalhou com 20 lá, né? Então vamos chegar próximo a 20 aqui. 20% de tolerância. Vamos aumentar. Agora não é com Alt, tá? É com Ctrl. Vamos ver aqui o que ele está deixando de pegar. Ó, aqui, ó, ele está deixando de pegar apenas alguns pixels que ele está considerando diferente. Isso aqui vai fazer diferença na hora que eu for trabalhar com a transparência. Tá? Então eu tenho que usar borracha nesse caso. É um trabalho manual que eu tenho que fazer aqui para sanar essa captura que ele fez aqui, esse mapeamento de pixels que ele fez aqui. Ou eu posso aumentar a tolerância, que aí ele, tá vendo? Já tira aqui. Coloquei 23%, ele já não vai pegar esses, não vai deixar de fora esses brancos diferentes, esses tons de brancos diferentes. Legal. Delete, e ele já vai deletar. Aqui em cima também. Aqui também. Ó, aqui realmente ele pegou só aqui, porque aqui tem um sombreamento e o branco é diferente aqui. Então, com razão. Agora vai pegar aqui. Só que aqui não vai ficar perfeito, vocês vão ver, porque tem entre um e outro aqui que pode ter ficado algum pixel branco aqui. Vamos verificar. Aqui em cima
Não, não ficou nada, deu certo. Ó, tá contíguo, né? Tem continuidade aqui. E esses de fora aqui. Legal. Trabalhou na tolerância, viu que tá uma transparência legal, não ficou pixel sobrando nem nada? Se ficar, é muito tranquilo também, né? Aí, por favor. Porque você vai pegar aqui a ferramenta de seleção e vai fazer o seguinte, ó. Vai trabalhar com ela aqui, ó, até o limite. Selecionou, pega essa outra aqui, essa mover seleção, que ela vai criar hastes aqui, ó, nas verticais, nos limites verticais, nos limites horizontais e também nos diagonais. Tá? Então são 2, 4, 6, 8 pontos para você mexer aqui. O que eu estou falando? Que se tiver pixel sobrando aqui, como por exemplo, eu não quero deixar esses pixels com essa borda mais clara. Eu vou trabalhar com ele trazendo até aqui e deletando ele também. É só eu vir aqui, ó, diminuir aqui para ver como que fica o resultado e del, ele vai tirar também, tá? Como para mim não tem problema, eu vou deixar. Outra coisa é você trabalhar também com uma ferramenta que vai te ajudar muito, que é a ferramenta de laço, é a seleção de laço. Então, por exemplo, se tiver um pixel sobrando aqui, se eu estivesse trabalhando com a tolerância de 20, vocês viram que ia sobrar lá em cima. Eu venho aqui e seleciono o pixel e dou um delete. Ou você vai trabalhar com a borracha, que também é bem tranquilo você apagar o pixel em questão. Só toma cuidado quando estiver trabalhando em camadas para você estar apagando o pixel correto da camada correta, senão você não vai estar apagando, vai gerar estresse aí. Isso é comum acontecer quando a gente trabalha com camadas. Legal. Agora eu preciso fazer um trabalho de fazer a seleção dessa turma toda aqui e modificar a cor. Deixa branco, né? Eu posso ir direto, aqui é tranquilo, eu posso ir direto com o branco. Deixa eu dar um Ctrl Z, senão ele começa deixar mais negrito as coisas aqui, porque vai adicionando camada, vai meio que enchendo a seleção. Até porque eu não estou trabalhando com camada ainda, é só a própria imagem. Ok? Ou eu venho direto na cor e ó, aplico, como vocês conhecem já no Paint, só que ele não vai deixar perfeito porque eu tenho muitos pixels diferentes, eu tenho muitos pixels pretos, cinzas aqui, eu tenho que excluir isso, vai dar um trabalhinho, tá? E aí eu vou dar Ctrl Z e vou dar um Ctrl A. Nesse Ctrl A, se eu pintar de branco, ó lá, ele já não vai ter uma perfeição aqui, mas você pode ir preenchendo. Isso aí você sana depois, tá? Essa é a única diferença, porque você não tem esse recurso aqui no Paint, que é um recurso que é instantâneo, né? Que é a sobreposição de cores. Aqui você tem que trabalhar manual. Então você vai ter um trabalho apenas para tirar essas bordas, ok? Aí, selecionou toda a camada, essa primeira aqui, né? Que na verdade é o plano de fundo. Então você pode verificar, aumentando aqui, que ficaram alguns pixels ainda. Cara, isso aqui você consegue de letra tirar algumas coisas, como por exemplo aqui, você seleciona, ó, pode ser tanto aqui como na camada 2, tá? Não tem importância. Você seleciona aqui o que você precisa, verifica se está selecionando certo aqui embaixo. Dá um trabalhinho? Dá, mas aí é você que vai definir se compensa ou não. E aí você vai preenchendo de branco o que você precisa, ou diretamente aqui, ó. Ou se você tivesse feito uma seleção na outra camada, aí ele pintaria toda a seleção. Que ele, na verdade, ele criaria um quadro branco aqui. Tá? Então depende de como você vai trabalhar. Aqui é um pouquinho diferente. Mas você tem uma facilidade também de fazer isso. Tá? Eu posso vir aqui, que eu sei que isso aqui é contíguo, e colocar um branco aqui. Opa, Ctrl Z, tem que ser na camada de baixo. Viu? Acabei de confundir. Falei para vocês que confunde? Ó, eu sei que é contíguo, vai funcionar. Ó lá, funcionou perfeitamente. Aqui também, só que aqui já é perpendicular, então ele vai ter um serrilhado aqui. Vai ter uma pixelação. Aqui, ó, quer ver? Opa, aqui. Então já não vai ser mais tão fácil assim, porque vai pegar todas essas sequências próximas aqui e vai pintar, mas sempre vai ter uma outra sequência diferente. Então aqui é um trabalho de paciência para você conseguir metroizar. E no final das contas você vai ter esse mesmo resultado aqui, tá? Se sobrar uma borda, se sobrar um elemento que não era para ser deixado aqui em branco, você vai conseguir aparar essas arestas com a ferramenta de seleção, como eu já falei para vocês aqui, por exemplo, ó, se eu usar aqui, ó, esse aqui que é o mover seleção, eu sei onde é o limite dessa horizontal e eu vou apagar todas as arestas de uma vez, do H, do T, do M e do L. Então isso me ajuda muito, tá? Aí eu posso usar
Ctrl Z, selecionar. Eu posso usar para cá, aparar as arestas que eu quiser. Para aqui para dentro. Enfim, você vai utilizar todos esses recursos que vocês têm aqui para conseguir deixar tudo no padrão branco, chapado, e também criar esse mesmo efeito aqui. Bacana? Tudo isso para a gente falar que a gente consegue metroizar esses itens. Tá? Então, bacana. Legal. É assim que eu faço, tá? Metroizando os elementos. E agora, vamos continuar aqui. Cloud Icon, olha lá. Share Icon. Share Icon, né? Retângulo 8, que é um retângulo maior. Ah, bacana. Uma coisa para explicar para vocês. Como que eu sei que o espaço entre os live tiles menores é o mesmo espaço? Porque o PowerPoint 2013, ele me diz, ó, tá vendo? Quando eu chego próximo da mão, ele alinha horizontalmente aos quadrados que estão à esquerda, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo desse meu quadrado amarelo, e ele alinha verticalmente com o elemento que está logo acima. Então ele faz um cálculo de tudo que está na minha apresentação e começa a alinhar, criar linhas aqui, né? Criar esses tracejados para que eu tenha a noção de que ele está alinhado aos objetos que estão próximos a ele. Então vamos. Ó, tá vendo? Já alinhou ao meio aqui, ou seja, ele está falando que agora o quadrado está exatamente no centro de onde está o centro da mão ali, né? Que é o meu ícone. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique exatamente com a distância que os outros quadrados estão. Olha lá, está, chegou. Quando ele chega próximo, ele me dá esse tipo de informação. Tá vendo que aqui embaixo, ó, de cada um, ele tem exatamente a mesma distância. Isso é muito legal, porque deixa realmente a sua apresentação extremamente profissional. Tá? Com medidas exatas, isso é muito importante. Aqui embaixo também não foi diferente. Quando eu cheguei próximo aqui, olha lá, olha tipo, olha os alinhamentos que ele vai me dando, tá vendo? Ele me dá muita informação. Quando eu chego aqui, ele já fala, opa, você já tem um padrãozinho aqui. Agora vamos só para a esquerda para você ver qual que é o limite. Olha lá, chegou no limite. Pronto, esse é o limite. Tá? Eu estou exatamente alinhado aqui, tanto horizontal quanto verticalmente. Ok? Vou mostrar o próximo. Outro retângulo já cortando aqui, né? Porque se você for no Windows 8 aqui, é claro que essa tela tem uma resolução grande, então não vai cortar mais. Por exemplo, a do estado está cortando na metade. Então até esse conceito eu trouxe para dentro do PowerPoint para dar uma sensação de tela mesmo de Windows 8, bem parecida. Vamos completar os outros retângulos. Ó. Já começa a vir as caixas de texto. Isso aqui é uma caixa de texto com a fonte que a gente usa, que é o Segal UI Lite. Eu pulei um aqui que a imagem 16 está aqui embaixo. Ó, tá vendo? Tem uma imagem solta que você fala, poxa, que bacana, eu não sabia que tinha uma imagem aqui. Ela vai ser tampada daqui a pouco por aquela outra shape que a gente viu. Tá? E aí começa a vir, ó, acabou de ser tampada pela shape grande, que a gente não sabe que é shape porque tem o mesmo RGB do fundo, do plano de fundo do stage. Vem a foto da Sarah, o retângulo que tampa tudo que está atrás, então vamos tirar esse retângulo e mostrar os outros. Olha lá, os elementos de texto, iniciar e assim por diante. E por fundo esse retângulo 20 que tampa os outros elementos. Ok? Aí você fala, Maurício, por que você tem um slide agora, aqui embaixo, que tem exatamente as mesmas coisas? Primeiro, que ele não tem exatamente as mesmas coisas. Eu vou pular de um para o outro para você ver. Nesse aqui, nós temos o início de tudo, que é como isso aqui aparece quando eu dou F5 para apresentar. No outro, eu já tenho um estágio como se as outras coisas já tivessem aparecido, já tivesse rolado a apresentação, a animação. Por quê? Eu vou explicar. Quando eu estou rolando a apresentação, eu vou aqui em animações e vou visualizar. E vai fazer tudo de uma vez, tá? Sobe, desce, as coisas acontecendo. Olha lá. Este é o final da minha apresentação do primeiro slide. Acontecem muitas coisas aqui, se a gente for entender. Eu vou fechar um pouquinho o painel de seleção e vou abrir o painel de animação, que fica em Animações, Grupo de opções Animação avançada e Ferramenta painel de animação. Primeiro, aqui no 1, eu tenho o Share Icon, que vem, o ícone de compartilhamento, que vem de baixo para cima, que está atrás dessa live tile grande aqui, certo? Então, vamos lá. Se tiver que ficar atrás, então eu tenho que organizar no meu painel de animação.
Eu vou até voltar com ele aqui para ficar mais fácil. Vai, eu tenho que trabalhar com ele toda hora mesmo. Pronto. Eu estou dizendo que o meu Share Icon, tá? Eu vou procurar ele aqui, ó, no painel de seleção. Tá, ele está aqui, tá vendo? Ó? Selecionou, ele está lá atrás. Ele tem que estar atrás do meu retângulo, que é esse aqui, ó, do meu retângulo 8. O retângulo 8 tem que estar acima, tá vendo? Que ele está uma camada acima do Share Icon, porque ele tem que estar escondido e a animação vai fazer com que ele apareça aqui, certo? Então, a primeira coisa que acontece é esse Share Icon aqui subir. Olha lá, ele sobe junto com a nuvem e esse outro desce junto, depois vem o outro aqui. Então você pode ver que tem três animações que acontecem ao mesmo tempo: Share Icon, Cloud Icon e o Like Icon, certo? Enquanto um desce, o outro sobe. Pode ver aqui, ó, de vermelho, aqui em cima no íconezinho aqui, ó, de vermelho para verde, ou seja, tá, ou melhor, de verde para vermelho. O verde é onde ele inicia, vermelho é onde ele termina. Aqui também você pode ver que, ó, o verde é onde ele inicia, o vermelho é onde ele termina, no painel de animações. O verde é onde ele inicia e o vermelho é onde ele termina. O like icon que acontece no mesmo instante desses outros dois, você já pode ver mesmo na miniatura, tem uma noção de que ele está descendo em vez de subindo, porque olha aqui, ó, o verde está em cima e o vermelho está embaixo. E é realmente verdade isso. Enquanto os dois sobem aqui, o de compartilhamento e o de nuvem, o de mãozinha está descendo aqui, ó lá, de verde para vermelho, de cima para baixo. Tá? E depois, ou seja, exatamente no final dos três, eu tenho um outro iniciando, pegando carona, que é o Calendar Icon, o ícone de calendário que vai descer também, conforme mostra tanto a miniatura quanto a reprodução aqui. Tá? E aí ele vai ter esse efeito. Então, quer dizer, isso aqui é um mapa de tudo o que está acontecendo aqui também. Vejam que bacana, que importante vocês entenderem como que o PowerPoint trabalha, com essa questão de camada, de painel de animação, painel de seleção. Eu consigo entender esse painel só de olhar. O que cada ícone representa, porque eu coloquei nome em todos para facilitar aqui a identificação de que elemento se trata, em que posição que eles estão e assim por diante. Aqui também no painel de animação é a mesma coisa, eu consigo entender cada item, porque também ele vai pegar o mesmo nome que você deu aqui no painel de seleção, você consegue entender que tipo de animação está acontecendo, se é de baixo para cima, de cima para baixo, qual que é a ordem, né? Como que elas fluem, se estão ao mesmo tempo, se estão depois de, se estão ao clicar em, tá? Porque tem essas três opções. Se eu for aqui em animações, ó, eu tenho essas três opções: ao clicar, com o anterior e após o anterior. Então eu consigo entender tanto aqui quanto aqui. Tá? Eu posso reproduzir a partir do like icon, ou seja, todas as outras já aconteceram. Olha lá. E aí eu consigo reproduzir separadamente. Ok? Só a partir do calendar icon. Olha lá. Só o calendário reproduzindo. Então, eu consigo me envolver na apresentação de tal forma que eu consigo enxergar elas acontecendo de forma separada. É muito fácil para mim e é muito mais preciso para eu analisar se está legal, se ficou bom, se não ficou bom. Tá? Trabalhar com a qualidade do resultado final. Bacana. Agora que eu sei como isso vai acontecer, Maurício, como que você fez isso? Né? Na verdade, como você fez essa animação? Poxa, já pegamos toda a estrutura, já vimos o RGB, já vimos as posições, já expliquei muita coisa, já vi como é que se metroiza qualquer tipo de imagem, usando o Photoshop, usando imagem pronta, usando o próprio Paint.net. Agora, eu quero mostrar para vocês como que eu faço esse tipo de trabalho. Né? Primeiro, que eu tenho que ir em animações e tenho que escolher aqui, para esse tipo de animação de live tile, esta animação aqui, ó, caminhos de animação, linhas, tá? Vamos pegar um novo elemento aqui. Vamos pegar, por exemplo, esses aqui sofrem alteração? Deixa eu ver. Vou pegar o segundo slide. Não, né? É só o Office 365 e tal. A imagem da Sarah. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar uma nova animação, só para vocês verem como que funciona. Esses aqui não tem, tá vendo? Eles são estáticos. Tanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse. Na minha apresentação original. Eu vou fazer só uma alteração aqui, para vocês verem que é muito tranquilo. Ok? Vou selecionar o ícone do Yammer. Vou em animações. Vou aqui em escolher animação. Se escolher animação de linha. Por padrão, ele faz isso aqui, ó. Tipo, nada a ver. Né? Ele joga um padrãozinho. Não é esse que eu quero. Eu não quero que ele saia daqui. Ó, tá vendo? Imagem 19 aqui, ó. Eu posso até chamar ele de Yammer aqui, tá? Eu não nomeei, mas posso nomear. Vamos pegar até aqui e nomear já, para ficar mais fácil. Imagem 19. Ok, vamos chamar de
Ok, já muda aqui também, tá vendo? Que eu mudo aqui, muda aqui. Ok, isso não significa que a minha imagem original muda, tá? A minha imagem que está lá no Windows Explorer continua com o nome original. Ok, não é isso que eu quero, porque ele vai caminhar por cima desse meu fundo falso aqui. Eu quero que ele caminhe por baixo. Olha que trampo, mas vocês vão entender por quê. Poxa, se eu sei que ele tem que se esconder ao sair, dando a impressão de que ele está sumindo no limite inferior da minha Live Tile azul, que é o que acontece com o Windows Phone, os efeitos que vocês conhecem do Windows 8, eu tenho que entender que este elemento, que é o fundo falso, chama-se retângulo 18, ele tem que estar de tal forma, alinhado aqui nas camadas, que ele esconda o Yammer na hora que ele vai fazer essa movimentação. Então vamos entender primeiro. Onde que está o icon Yammer? Está aqui, ó. Ele está acima do retângulo 18. Então isso não vai funcionar. Ele vai funcionar se eu fizer isso aqui. Agora sim, vejam bem. Ó, seleciono aqui para ele fazer a animação a partir do Yammer, do icon Yammer, em vez de pegar todo mundo. E agora eu vou ter o efeito que eu quero. Ó, você viu? Deu certinho. Mais uma vez, eu vou até colocar em tela cheia para vocês verem. Ó lá, viu? Perfeito. Ficou exatamente como eu queria, tá? Porque eu tenho esse cara aqui que está acima da camada do Yammer, ou seja, quando a animação ocorre, ele vai ficar acima da camada do Yammer, ou seja, o ícone do Yammer vai se esconder. Eu posso estender isso para cá e reproduzir com o SharePoint também, com o Exchange e o Windows Server lá em cima, que na verdade é ícone de Windows Server, é o ícone de Windows Phone e ícone de Windows 8, enfim, eu tenho várias opções, tá? Eu vou dar um Ctrl Z para tirar essa animação daqui, porque minha animação original não tem isso. E agora eu consigo explicar para vocês por que dois slides praticamente iguais. Porque é o seguinte, no segundo slide eu quero que vocês percebam o seguinte, eu vou rodar a animação. No segundo slide eu tenho outro tipo de animação. Percebam que a nuvenzinha e o ícone de share que já estavam lá e que já tinham uma animação inicial, eles têm agora uma animação contrária. Eles vão ter que subir em vez de descer para poder dar espaço para a foto da Sara e o nome da Sara descer. Tá? Essa foto da Sara e o nome da Sara está atrás de um segundo fundo falso, que é esse aqui. Ele está corretamente posicionado para poder dar a impressão de que está surgindo a partir da linha superior da Live Tile. Tá? E depois também apareceu aqui o Office 365, né? O ícone do Office DC, e apareceu o texto do Office 365, porque aqui tinha um ícone de Office 365. Ok? Perdão, ao contrário. O texto de Office 365 DC e apareceu o ícone do Office 365 que está escondido aqui embaixo. Tá? Parece que é coisa de louco, né? Mas não é não. É assim que funciona. Nesse tipo de animação é assim que funciona. Então, a explicação vem agora. Né? Eu estou enrolando, 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 explicando um monte de coisa, mas o Maurício ainda não explicou porque que tem dois slides praticamente iguais. Porque é o seguinte, se for fazer tudo isso num slide só, vai dar um trabalho muito grande. Porque eu tenho que primeiro fazer com que os live tiles que estão, os ícones que estão aqui embaixo e os ícones que estão aqui em cima se alinhem dentro das live tiles. E depois eu tenho que fazer com que esses mesmos dois ícones aqui, de nuvem e de compartilhamento, eles subam e a foto da Sara desça, enfim. Nesse trabalho de fazer com que uma etapa de animação sincronize-se com a outra etapa de animação, é muito precisa. Então pode ser que dê uma quebra de posição desses ícones quando eles estiverem aqui, ó, tanto aqui quanto aqui. Então é mais fácil que quando eu chegar nesse ponto aqui que estiver tudo prontinho, eu copiar aqui o slide e colar ou duplicar o slide, porque quando eu duplico o slide, eu consigo tirar a animação, deixar exatamente o live tile onde ele estava, só que da forma estática, e trabalhar agora a partir daqui para fazer novas animações. Ou seja, a partir de agora eles vão subir, a foto da Sarah vai descer, etc, etc, etc. É muito mais fácil. Para fazer isso acontecer, eu não posso ter entre um slide e outro, óbvio, uma transição de slides, porque senão o pessoal vai perceber que são dois slides e o pessoal não pode perceber. Quem vai assistir a sua apresentação não pode perceber. Então não pode ter transição de slide, tá? Tem que estar sem transição para isso acontecer. Vamos ver aqui em tela cheia como que esse segundo slide se comporta. Olha lá. Ah tá, esse é o primeiro, não tem importância. Vamos voltar e vamos ir para o 2 e dar um Shift F5 para ele ir a partir do ícone 2. Ah tá.
do slide 2. Olha lá, agora sim. Os ícones metro já estão na sua posição. Eu vou pressionar uma vez aqui e olha lá. Agora eles sobem, o Office 365 desce, o ícone do Office e do Office 365 sobe e a foto da Sara desce e o nome da Sara sobe. É uma acrobacia, né? Mas tudo isso é sincronizado e você que vai definir qual que é o tipo de sincronização que você precisa, qual que é o tipo de efeito que você precisa. Mais uma vez vai a dica, quanto mais bagunçado, melhor. No sentido de um descendo, o outro subindo, um indo com, o outro indo depois, entendeu? Depois fica bem bacana. Realmente reproduz aí o que o Windows 8 faz e o que o Windows Phone faz. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho o Share Icon primeiro descendo, subindo. Eu tenho o Cloud Icon subindo. Depois eu tenho a caixa de texto, olha lá, descendo. E vejam que ela está aqui após, ela não está com. Depois eu tenho a imagem 16, que é o ícone do Office, subindo. Né? Eu controlo o tempo aqui, pessoal, controlo tudo, tá? Se tem intervalo, se não tem, se é em 1 segundo, se é em menos, tudo isso eu consigo controlar. E eu tenho a foto da Sara, que aqui, quando eu clico, eu consigo ver ela, aonde ela está. Isso é muito bacana do Office 2013, não tem no PowerPoint 2010, 2007. Assim, é muito legal o PowerPoint 2013 porque eu consigo realmente saber aonde que a imagem está e para onde ela vai. Isso é exclusivo do 2013, tá? Então, se eu clico fora, eu não sei aonde a foto da Sara está, embora eu tenha uma seta verdinha aqui indicando o centro da imagem da imagem da Sara. Mas aí é o seguinte, quando eu clico na animação, nessa linha de animação, aparece, ou quando eu clico na camada de animação, a foto aparece, porque aí eu consigo saber que ela está realmente muito bem alinhada, que ela vai até o centro e assim por diante, tá? Como que eu faço isso acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, foto Sara, procurar a camada da foto Sara, tá aqui. Eu vou esconder primeiramente esse tampa tudo, que eu chamei de tampa tudo, que é um fundo falso, é uma shape. Vou clicar aqui na camada da foto Sara e vou dar um C e um V para você entender como que eu fiz isso aqui. Vamos fazer o seguinte, já que a Sara é a SharePoint Woman, então vamos fazer com que a foto da Sara também suba aqui no Live Tile de SharePoint. Tá? Esse aqui é o ícone novo do SharePoint aí, produto SharePoint. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu tenho a imagem da Sara, não tenho? Eu poderia ter inserido aqui a partir de inserir qualquer tipo de fonte. Inserir online, se estiver no SkyDrive, procurar a foto dela nas redes sociais, enfim. Ou pegar aí de qualquer pasta de imagem do seu próprio HD. Primeira coisa que eu tenho que fazer é alinhar. Tá? Então vamos lá. Não está alinhado ainda, vocês podem. Opa, aqui ó, já alinhou, certo? Só que só alinhou aqui horizontalmente. Ela tem o mesmo espaço. O que eu quero dizer? Que Sara está para SharePoint, assim como SharePoint está para o joinha. É mais ou menos isso. Tá? Só que eu tenho que ir um pouquinho. Opa, zoei mais ainda aqui. Eu tenho que ir um pouquinho para a direita, porque não está alinhado verticalmente ainda. Quando tiver, ele vai me falar. Olha lá, agora ele falou que está alinhado verticalmente. Ele traçou uma reta aqui. Eu posso soltar e ficar tranquilo que isso aqui está exatamente alinhado. Tá? Agora, o segundo passo é falar que o meu ícone de SharePoint ele vai descer para a foto da Sara subir, certo? Porque não é legal e isso não acontece no Windows 8 nem no Windows Phone. Mais uma vez aí, ó, conceito de tipo de apresentação que você vai fazer, de tipo de transição, de tipo de animação que você vai fazer. Como eu preciso trazer o conceito do Windows 8 e do Windows Phone, poxa, eu sei, vamos observar um pouquinho aqui. Eu sei que as animações elas acontecem dessa forma. Se eu for um observador e ver como que acontece esses live tiles, olha lá. Eu não tenho um item se sobrepondo ao outro, nenhuma live tile de Windows Phone nem de Windows 8. Eu preciso que um desça primeiro para um outro subir. Então eu vou dar um ESC e vou fazer com que isso aconteça. Primeiro, que eu preciso clicar aqui na minha imagem que eu consegui metroizar, ir em animações, escolher animação de linha. Olha lá, ele vai. Olha lá. Por consequência, é o que eu preciso. Eu preciso que isso aqui desça e vá para qualquer lugar. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser lá embaixo. Não tem importância, porque vai sumir do meu stage, vai sumir do meu palco, para poder dar espaço para a foto da Sara subir. Ok, determinei. Eu determinei que isso aqui vai acontecer quando. Ah, outra coisa. Como eu copiei a foto da Sara, ele já copiou com animação, tá? Então eu vou excluir essa animação aqui, ó. Pronto, a foto da Sara tem que ficar sem animação, como se fosse só um elemento de foto mesmo. Ok.
É o que eu preciso. Só que vejam que eu vou rodar a animação agora. Não tem importância aqui em cima não, tá? Aqui eu escondi mesmo o tampa tudo lá. Tá, até que bacana. Vamos observar aqui como que acontece agora. Olha lá. Estranho, né? Parece que ele saiu da borda aqui e vazou para fora, meio que 3D, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que eles, chegando aqui no fundo, parece que ele suma na base inferior dessa live tile, meio que cor do Axis aqui, né? Do tema do Axis, que é meio vinho aqui. Então, para isso, eu preciso ter estender esse tampa tudo aqui, ó. Ou estender, ou criar um novo. Aí você fala, Maurício, mas como é que você conseguiu quando os live tiles aqui em cima desceram e subiram também? É simples. Não tem item saindo daqui e indo para cá, como uma nuvem? Aqui em cima vocês conseguem enxergar melhor isso. Ó. Esse aqui sai daqui e vai para cá, esse aqui sai daqui e vai para cá. Só que ele não passa por cima. Ele parece que surge a partir da base laranja aqui desse live tile laranja. Porque existe também um elemento aqui. Isso também é uma shape, olha lá. É uma tampa comprida. Eu chamei de tampa comprida. Olha os nomes que eu dou para as coisas. Tampa comprida, por quê? Ele vai sair daqui. A tampa comprida ela está na camada acima do meu elemento, que é este elemento aqui, que é o share Icon, que é o Cloud Icon. Vamos achar eles aqui. Olha lá, eles estão lá embaixo e a tampa comprida está acima deles. Então, quando eles saírem, eles vão realmente ficar por trás da minha camada tampa comprida. E quando a animação rolar, parece que eles estão surgindo da base dos live tiles, mas não estão. Eles estão saindo de trás de tudo isso aqui. Entendeu? É toda uma engenhoca doida, mas dá para entender. Então, como eu estendi esse retângulo 18 aqui, que eu posso chamar de tampa tudo também, agora sim, agora eu vou ter um efeito bacana. Olha lá, vamos observar. Agora, ainda não funcionou. Por que não funcionou? Achei que ia funcionar. Porque, poxa, vamos entender por quê. Aqui, ó, o SharePoint Icon está lá em cima. Poxa, ele não pode estar lá em cima. Por que não pode estar lá em cima? Ou até pode, mas o retângulo tem que subir. Porque o retângulo 18 está lá embaixo. Ele não vai criar o efeito que eu quero. Ou eu subo o retângulo 18 lá em cima, que eu não posso fazer isso, porque se eu fizer ele passa acima das outras camadas que não pode passar. Tá? Se eu subir ele aqui para cima do SharePoint Icon, deixa eu ver se dá certo. Eu acho que até dá. Vamos ver se não impacta em nada aqui. É um trabalho de testes, tá, pessoal? Não é um trabalho fácil. Ó, funcionou. Eu posso fazer isso que dá certo. Ou eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar aqui para baixo. Eu posso fazer o contrário, trazer o SharePoint Icon exatamente para uma camada abaixo da camada retângulo 18. Só que aí, olha lá, é isso que eu não posso fazer, porque senão ele some e fica atrás da camada retângulo 28. Então, ou eu faço dois passos e trago esse SharePoint Icon para trás da camada retângulo 18 e depois trago a camada retângulo 28 para trás da camada SharePoint Icon, ou eu faço o primeiro passo, que é trazer o retângulo 18 para cima da SharePoint Icon que estava lá em cima. Coisa de louco, né? Vamos ver se funciona essa segunda opção aqui, que são dois passos. Ó, também funciona. Ou eu faço a primeira opção, que é uma parte só, ou eu faço a segunda opção, que são duas partes. São duas etapas, duas tarefas a serem feitas. Você que escolhe. E você vai montando a apresentação. Tá? Agora, eu preciso fazer o seguinte, que a foto da Sara, quando o SharePoint Icon descer, a foto da Sara suba logo após. Tá? Então, eu preciso clicar na foto da Sara, que agora não tem animação nenhuma, e escolher aqui mais uma vez linha. Por padrão, a foto da Sara vai descer. Eu já não posso aceitar isso, porque ela vai ter que subir. Então, eu tenho aqui em opções de efeito, para toda e qualquer animação que você seleciona, ela pronta ou não, e aí eu estou falando de qualquer uma mesmo, tá? Aqui, como vocês já conhecem as padrões, que é surgir, flutuar, aparecer, etc, etc, etc. Eu, ao invés de escolher que ela vá para baixo, eu quero que ela vá para cima. Só que ainda assim, o PowerPoint não vai fazer perfeito, porque dependendo de onde eu posicionei a imagem crua, a foto da Sara, a camada, ele vai ter um padrão aí de espaço, que é o padrãozinho quando você seleciona esse tipo de animação. Você pode ver que se eu rodar, eu vou a partir daqui, tá? Só para a gente não demorar muito tempo aqui, ó. Reproduzir a partir daqui. Ela sobe, só que ela sobe acima do tampa tudo aqui embaixo, e ainda ela para aqui onde ela para. E vejam que ela não está alinhada também. Então vamos lá, a gente precisa deixar isso aqui perfeito.
Para que isso aconteça, o PowerPoint 2013 ele é fundamental, porque ele vai conseguir falar para você exatamente aonde que a foto vai parar. Se o verde é onde começa e o vermelho é onde termina, eu vou clicar, muito cuidado aqui, precisa de uma coordenação motora bem grande, tá? Porque eu preciso clicar sem fazer com que nada se mexa. Segurar o Shift para poder isso aqui ir reto e não sair da linha vertical, para não ir para o lado. Senão vai tirar tudo isso aqui de centralização que a gente já tinha colocado centralizado. E agora eu vou movimentar. Vejam que eu não estou movimentando a foto lá embaixo continua no mesmo lugar. Eu estou movimentando o final da minha animação, aonde que ela vai parar. Ó, ela vai parar exatamente aqui. Aqui sim é o lugar dela parar. Solto o clique do mouse e solto o Shift. Vamos ver que bicho que deu aqui. Reproduzir a partir de. Agora sim, parece-me que está tudo ok, tudo certo. Tá? Só que ainda assim a foto da Sarah está meio aparecendo aqui, né? Vamos dar um F5 aqui para você ver. Um Shift F5, né? Para ir a partir do slide 2. Poxa, a foto da Sarah ali embaixo. Não pode. E na verdade nem pode aqui em cima o tampa tudo. Deixa eu colocar. Mostrar aqui na camada, né? Exibir. Olha lá, Shift F5. Poxa, foto da Sarah já aqui aparecendo? Não é isso que eu preciso, que eu quero, né? Então, eu simplesmente preciso ajustar aqui e trazer a foto da Sarah para baixo desse... É o 18 ou é o 28? Acho que é o 18. Ah, legal. Do retângulo 18. E aí sim eu vou ter o efeito que eu preciso. Vamos lá. Vejam que não importa que esse pedaço fique aqui aparecendo embaixo. Não vai aparecer na minha apresentação, então não vai impactar. Vamos lá, Shift F5. Ah, olha lá, está aparecendo um filete da foto da Sarah aqui ainda. Vamos ajustar. Maurício, está passando aí o tamanho do... Não tem importância, isso aqui está igual ao RGB do fundo aqui, do plano de fundo. Ninguém vai ver isso aqui. Shift F5. Olha lá, agora sim. Vamos ver como que ficou. Foto da Sarah descendo, nome da Sarah subindo. Agora eu preciso clicar de novo com o mouse ou apertar aqui qualquer tecla, né, para poder rolar outra apresentação. Olha lá. Apertei de novo, subiu a foto da Sarah. Certo? Bom, legal. Só que eu estou precisando fazer isso aqui clicando. Por quê? Porque aqui está ao clicar. Eu posso deixar isso aqui ó, após o anterior, e eu clico na próxima animação que é a foto da Sarah subindo, e também após o anterior. Eu não posso colocar com o anterior, porque senão a foto da Sarah vai subir ao mesmo tempo que o ícone do SharePoint descer. Não vai ficar legal. Eu preciso ter os dois efeitos. Após o anterior. Tá 2 segundos. Muito tempo, né? Vamos deixar 1 segundo. Ou de repente ficar muito rápido. Vamos ver como que fica. Shift F5. Olha lá. Só cliquei uma vez. Tudo vai acontecer conforme eu programei. Ele subiu e desceu mais rápido. Bom, ficou legal, né? Então é assim que eu consigo, né, resumindo e para finalizar aqui esse screencast, espero que tenham gostado e assim eu consigo fazer aí apresentações mais rebuscadas, utilizar efeitos aí, tá? Mas o principal de tudo é fuçar, é ver como descobrir como isso funciona, é vir aqui e usar o arco, como qual que é a possibilidade do arco. Vamos lá, eu quero fazer um efeito mais, sei lá, diferente, de cima para baixo, de baixo para cima, mexe com as camadas, entendeu? Estude SharePoint, melhor, estude PowerPoint, estude Office, tá? Que é essencial para você usar pelo menos tirar proveito máximo do que você vai precisar com o PowerPoint, tá? E gastar um tempo aí para você realmente aprender a utilizar os recursos e trabalhar cada vez mais, que você vai adquirindo a prática com o tempo, tá? Espero que tenham gostado e até o próximo Screencast.